Ao estudarmos nessa semana o capítulo 15 do Evangelho de João Marcos, nos deparamos com significativas ironias. Quero salientar algumas ironias que vimos nesta semana. Primeira, Jesus, o Filho de Deus, foi condenado por blasfêmia. Veja, o Filho de Deus foi condenado por blasfêmia. E o que era blasfêmia? Blasfêmia era querer colocar-se no lugar de Deus, mas ele era Filho de Deus. Por um tribunal religioso, ele foi condenado por um tribunal religioso do povo de Deus, de Israel. Eles não reconheceram o Messias. Aqueles religiosos eram estudiosos das profecias, estavam aguardando o Messias, estavam aguardando o rei de Israel, mas eles não reconheceram o Senhor Jesus, não conheceram o Messias, o Cristo das profecias. E não só não o reconheceram, como o condenaram por blasfêmia. Outra ironia é que o governador romano, Pôncio Pilatos, procurou libertar Jesus, o rei dos judeus. Porém, temeu se indispor com a liderança e o povo judaico. Agiu conforme interesses políticos e pessoais. Ele entendia que Jesus estava sendo acusado injustamente. Ele entendia que o Senhor Jesus não era culpado, era inocente. Mas ele não podia fazer contrário aos seus interesses políticos. Ele não podia deixar os seus interesses políticos de lado e fazer a justiça, mas agiu de acordo com a vontade do povo, que o pressionava para crucificar Jesus. Um texto aqui da senhora White, do Desejado de Todas as Nações. Pilatos desejava libertar Jesus. Contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e a sua honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? A consciência e o dever apontam para um caminho, e o interesse egoísta indica outro. A corrente se dirige vigorosamente para o lado errado, e aquele que consente com o mal é levado para as densas trevas da culpa. Veja o que aconteceu com Pilatos. Não ouviu a sua consciência, mas ouviu o seu interesse particular, e dessa forma condenou o Senhor Jesus. Outra ironia é a que estudamos ontem, a que José de Arimateia, um membro do Sinédrio, do conselho que condenou o Senhor Jesus, revelou-se um servo de Cristo após a sua morte. Veja, usou da sua influência para providenciar um sepultamento digno para o Senhor Jesus, da sua influência e dos seus recursos, para poder providenciar esse sepultamento. Ainda vou ler mais um texto da lição. Mesmo que os líderes religiosos não tenham reconhecido a autoridade de Jesus ou o seu reino, e mesmo que a perspectiva de Pilatos sobre a realeza de Jesus fosse limitada pela sua própria cosmovisão pagã, houve alguém que creu e aceitou o reino sobre o qual Jesus pregou. José de Arimateia, um proeminente membro do Sinédrio. O Evangelho de Marcos diz que ele também esperava o reino de Deus. Isso quer dizer, ele estava versado nas profecias. Ele entendia que o tempo de Deus também estava próximo. E ele reconheceu que aquele Senhor Jesus era o tempo de Deus. Era o ungido da profecia das 70 semanas de Daniel. Ele dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. A outra tradução do verso diz assim, ele foi resolutamente e pediu o corpo do Senhor Jesus, sem medo, quando todos os discípulos haviam fugido. A proclamação de Cristo teve um efeito poderoso na vida desse importante membro da sociedade israelita. As obras de Jesus estavam começando a produzir os primeiros frutos. O capítulo termina relatando as ações desse líder judaico, um homem que encontrou em Jesus o rei da sua vida e de todos os seus bens. José de Arimateia assumiu todas as responsabilidades e despesas do sepultamento de Jesus. Quando a maioria dos discípulos estava longe e a nação havia rejeitado o reino, havia um homem, José de Arimateia, que reconheceu que o tempo estava cumprido
e o reino de Deus estava próximo. Um membro do Sinédrio, o Sinédrio que condenou Jesus, foi quem providenciou um sepultamento com dignidade para o corpo do Senhor Jesus. Outra ironia que vimos, o centurião romano que estava ao pé da cruz quando Jesus morreu e que entendeu que verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Veja, não foram os judeus que reconheceram isso, mas um pagão romano, um centurião romano, que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ao ver o sacrifício do Senhor Jesus. Mas o que era esse sacrifício? O porquê desse sacrifício? Um texto do Desejado de Todas as Nações, a página 605, texto de Ellen White. A iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado e a terrível manifestação do seu desagrado por causa da iniquidade encheram de profunda tristeza o coração de seu filho. Não podia ver a face reconciliadora do Pai. Imaginem, irmãos, o que o Senhor Jesus, um ser santo, agora separado de Deus. O afastamento do rosto divino penetrou em seu coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo ser humano. Essa agonia era tão grande que ele mal sentia a dor física. Esse era o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, feito por mim, feito por cada um de nós. Tudo para nos salvar. Como eu tenho dito algumas vezes, o negócio de Deus, a salvação dos seres humanos. O sacrifício de Cristo para prover a salvação dos seres humanos, para que todos aqueles que pela fé se achegarem ao Senhor Jesus, aceitarem e se apropriarem desse sacrifício, sejam salvos, para que eu e você sejamos salvos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nessa semana, quando vimos os últimos momentos da história do Senhor Jesus aqui nesta terra, antes da sua crucifixão. Quando vimos as humilhações que ele sofreu, os escárnios que ele sofreu, tudo que ele sofreu por conta dos nossos pecados. Queremos que nos abençoe, então, para que possamos reconhecer esse enorme sacrifício, esse sacrifício incomparável, e dessa forma possamos amar ao Senhor Jesus e sermos recíprocos ao seu amor. Abençoe, portanto, cada um de nós, dá-nos que sejamos felizes, porque temos a intercessão do Senhor Jesus Cristo, mas que sejamos também responsáveis em honrá-lo, em obedecê-lo, em guardar a sua palavra, em testemunhar de que somos filhos de Deus e que participamos da família do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, então, por favor, nos abençoe nesse sentido. É o que peço para mim e para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, quero desejar um sábado feliz para todos. Um sábado feliz, sabendo que o Senhor Jesus Cristo já nos salvou, providenciou tudo para a nossa salvação. Um sábado feliz ao encontrarmos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, participarmos do sábado, o dia da alegria, o dia que foi criado para o homem. Foi criado para que o homem fosse feliz, para que nesse dia o homem tivesse um relacionamento especial com Deus. Que Deus abençoe, então, e nos dê um sábado muito feliz.